Jésus soit avec nous Que a paz tous. do Senhor Jesus seja com todos vocês. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité Eu louvo o Senhor por essa oportunidade et de partager une petite parole d'encouragement ce de soir. compartilhar uma pequena palavra de encorajamento essa noite. Donc, je remercie le Seigneur, je remercie aussi mes leaders, Então eu louvo ao Senhor, agradeço ao Senhor, também aos meus líderes, Pasteur Adrien, pastor Adriel, Pasteur Bruno, pastor Bruno, Pasteur Fabino pastor Fabinho. et le missionnaire Fabino. Je disais tout à l'heure de ser pasteur Ele dizia, eu disse que ele é um pastor, et le pasteur o Gutenberg. pastor Gutenberg, Et je salue aussi le pasteur, e também o pastor Ricardo. que Dieu soit loué. Que Deus seja louvado. Nous allons prier. Nós vamos orar. Éternel notre Dieu, Deus eterno, nous te rendons toute la nós te gloire damos toda a glória pour ce moment. por esse momento. Laisse que ton nom soit Deixe glorifié. que o teu nome seja Nous glorificado. te confions ces Nós instants. confiamos nesses Oh instantes. Dieu, Ó Deus, parle-nous encore ce fala-nos soir. ainda essa noite. Envoie une parole Envia-nos uma pour palavra nous fortifier, para nos pour nous fortalecer, para nos encourager, encorajar, afin de mieux te para servir. melhor te servir. Oh, nous te disons merci Ó Senhor, Seigneur. te dizemos muito obrigado. Saint-Esprit, prends Santo contrôle. Espírito, toma Que controle. toute la gloire te Que revienne. toda a glória seja dada a ti. Au nom de Em Jésus. nome de Jesus. Amen. Amém. Donc, lorsque on m'a interpellé pour donner une parole, Quando me convidaram para trazer uma palavra, tout de suite le Saint-Esprit m'a conduit dans le texte de Jérémie, o Senhor me conduziu no texto de Jeremias. que nous connaissons tous. Nós conhecemos bem. Et Jérémie chapitre 1, Jeremias capítulo 1, qui parle de la vocation du prophète Jérémie. que fala da vocação do profeta Jeremias. Et à partir du verset 4, E a partir do versículo 4 il est écrit: está escrito: La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, Antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, je te connaissais. eu te conheci. Et avant que tu fusses sorti de son sein, E antes que saísse da madre, je t'avais consacré, eu te consagrei. je t'avais établi Eu te constituí prophète des nations. profeta das nações. Je répondis: Então lhe disse eu: Ô Seigneur éternel, Ah, Senhor Deus, voici, e je ne sais point parler, eis que eu não sei falar, car je suis un enfant. porque não passo de uma criança. Et l'Éternel me dit: O Senhor me disse: Ne dis pas, Não digas, je suis un enfant, não passo de uma criança, car tu iras porque todos a quem eu te enviar vers irás, tous ceux auprès que je t'enverrai. porque a todos a quem eu te enviar irás. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Tudo quanto eu te mandar falarás. Que Dieu bénisse sa Que parole. Deus abençoe sua palavra. Ce texte continue et nous connaissons parmi nous ce texte bien. Esse texto continua e nós conhecemos bem esse texto. Alors, ici c'est le prophète Jérémie lui-même qui parle. Aqui é o profeta Jeremias, ele mesmo que está falando. Il était jeune. Ele era jovem, Mais Dieu se révéla à lui. mas Deus se revelou para ele. Et quand Dieu se révèle à lui, E quando Deus se revelou para ele, Dieu lui dit Deus o disse: que avant que tu eusses formé dans le ventre de ta mère, Antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, donc dans l'éternité, avant, na eternidade antes, je te connaissais. eu te conheci. Bien-aimé, personne n'est ici ce soir par hasard. Meus amados, ninguém está aqui por acaso. Même ceux qui nous regardent, ceux qui vont regarder, vont suivre cette vidéo, ou ceux qui vont entendre cet audio, ce n'est pas par hasard que ces paroles te parviennent dans les oreilles. Mesmo aqueles que vão nos olhar nesse vídeo, vão nos observar, que vão escutar, não é por acaso que eles vão escutar essa palavra. Donc si tu entends ma voix, Então, se você escuta minha voz, de près ou de loin, de longe ou de perto, j'ai une bonne nouvelle pour eu toi. tenho uma boa nova para C'est você. que tu es dans le plan de Porque Dieu. você está no plano de Deus. Avant ta naissance, Antes do teu nascimento, pendant que tu es sur la terre, pendant que tu es sur la terre, quando você está na et terra, même après. e mesmo depois. On est tous, on était et nous sommes dans le plan de Dieu. Nós somos todos e a gente estava no plano de Deus. Donc Dieu avait choisi Jérémie lui-même. Então Deus escolheu o Jeremias. Jérémie n'avait rien fait, Jeremias não tinha feito mais nada, Dieu l'a choisi. mas Deus o escolheu. Bien aimé, nous n'avons rien fait.
Meus amados, nós não fizemos nada. Mais le Seigneur nous a Mas choisis. o Senhor nos Le escolheu. Seigneur nous a O aimés. Senhor nos amou. C'est la É a grâce. graça. C'est une grâce É uma graça que nous avons eue que nós devant le Seigneur recebemos diante do Senhor. et d'être en Christ. Está em Jesus. C'est une É grâce. uma graça. Et Dieu va dire, Deus vai dizer: je t'avais consacré. eu te consagrei. Ça veut dire, je t'avais mis à part. Isso quer dizer que eu te coloquei à parte. Je t'avais distingué. Eu te distingui. Donc, parmi les enfants de nos mamans, Então, entre os filhos da nossa mãe, Dieu nous a distingués. Deus nos distinguiu. Dieu nous a mis à part Deus nos colocou à parte pour lui appartenir. para pertencer. Et il y a un mot qu'on utilise souvent en hébreu, on dit, vous serez une possession de Dieu, vous serez ma possession, ça veut dire Sengula. Então, há uma palavra que a gente usa em hebreu, em hebraico, que diz: vocês serão minha possessão. Está no C'est-à-dire singular. propriété privée de Dieu. Minha propriedade privada. Nous appartenons à Dieu. Nós pertencemos a Deus. Nous devenons de Dieu. Ceux qui appartiennent à Dieu. Nós pertencemos a Deus. Dans ma langue, on dit Kianzami. Na minha língua diz exame. Donc, ce lunette, c'est pour Gutenberg. Então, esse óculos é para Gutenberg. Donc, aimer est pour Dieu. Aimer é para Deus. Vous êtes pour Dieu. Você é para Deus. Vous appartenez à Você Dieu. pertence a Deus. Dieu est avec vous. Deus é com você. Dieu prend soin de nous. Deus toma conta Parce da que gente. nous lui appartenons. Porque nós pertencemos a Ele. Donc, Dieu avait établi, avait consacré Jérémie comme prophète. Então Deus estabeleceu e consagrou Jeremias como profeta. Nous sommes consacrés. Nós somos C'est consagrados. pour ça que nous ne sommes plus du É monde. por isso que nós não pertencemos mais On ao est dans le Nós monde, estamos no mundo, mais on n'est plus du mas não monde. pertencemos ao mundo. Pourquoi? Porque On est mis à part. fomos colocados à On parte. est consacré. Nós somos C'est consagrados. comme dans l'Ancien Testament. Como no Antigo Testamento. Une chaise pouvait être utilisée par tout le monde. Uma cadeira poderia ser Par usada exemple, por todo mais mundo. dès que ça rentre au temple, Mas quando entrava no templo, ça devient un ustensile de Dieu. se tornava um utensílio de Ça Deus. appartient maintenant à Dieu. Agora pertencia a Deus. Cette chaise n'est plus conforme aux autres Então chaises. essas cadeiras não é como as outras. Donc nous aussi c'est pareil. Nós também somos On est comme tout le monde, nós somos como todo comme mundo physiquement, mais fisicamente, nous appartenons à mas Dieu. nós pertencemos a Bien Deus. aimé, c'est ce que Dieu disait Meus à amados, é Jérémie. isso que Deus disse para Jeremias. Mis à part, Colocado a parte, établi comme prophète estabelecido como profeta des nations. das nações. Qu'est-ce que cela veut dire? O que isso quer dizer? Établi comme prophète des nations. Constituído como profeta das nações. Établi comme messager. Estabelecido como um mensageiro. Comme quelqu'un qui a reçu un message de Como alguém Dieu, que recebeu uma mensagem de Deus. mais qui doit le Que transmettre. tem que transmitir. Bien aimé, l'évangile c'est la bonne nouvelle. Meus amados, o Evangelho é a boa nova. Nous avons reçu ce Nós message. recebemos essa mensagem. Que Jésus-Christ est Seigneur. E Jesus é Il Senhor. est le chemin. Ele é o Il caminho. est la Ele vérité. é a verdade. Nul ne va au Père que par Quem lui. vai ao Pai senão por Ele? Ça, c'est un message. Isso é uma mensagem. Ça, c'est une bonne Uma nouvelle. boa nova. Quiconque invoque son nom Aquele que invoca o seu ne nome sera pas não será confondu. confundido. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Isso é uma boa nova. Et c'est ce que nous avons E é reçu. isso que nós recebemos. Chacun de nous a ce message. Cada um de nós temos essa Et nous mensagem. devons transmettre ce Nós message. devemos transmitir essa C'est comme on mensagem. devient des porte-parole de Dieu. Como a gente se tornou uma atalaia de Deus. Envers qui? Em direção a quem? Envers des nations. Em direção às Les nações. nations est au pluriel. As nações estão no plural. C'est-à-dire c'est les ethnies. Isso quer dizer as etnias. C'est-à-dire c'est les familles. E as famílias. Donc, premièrement, c'était la nation juive. Primeiramente era a nação judia. C'était Israël, Era Israel. le premier-né. O primeiro, o Mais primogênito. aussi d'autres nations. Agora outras Et vous nações. allez voir que le message de Jérémie, Vocês vão ver que a mensagem de c'était pas Jeremias adressé seulement au peuple d'Israël, não era somente para o povo mais c'était de aussi Israel, envers d'autres mas nations. era em direção a outras À nações. tel point qu'il a donné même des prophéties à d'autres A rois. tal ponto que ele também deu profecias a outros reis. C'est la raison pour laquelle, bien aimés, nous sommes É ici. a razão pela qual, meus amados, estamos aqui. C'est véhiculer le message de la Para croix. transmitir a mensagem da cruz. C'est prêcher Para l'évangile. pregar o Evangelho. C'est pour cela que Dieu nous a choisis. Por isso que Deus nos C'est escolheu. pour cela que Dieu nous a consacrés. Deus nos consagrou. Donc là, l'église n'a pas seulement pour but de se réunir et chanter et c'est fini. A igreja não está somente aqui para se reunir, cantar e acabou. C'est bien, on doit célébrer Isso é l'Éternel. muito bom celebrar. En a Deus. réalité, tout ce que nous faisons doit louer Dieu. Mas em realidade, tudo que a gente faz tem que louvar a Deus. Quand Dieu avait dit à Adam d'entretenir le jardin, Então, quando Deus disse para Adão de cuidar do jardim, c'était une façon de louer Dieu. é uma maneira de louvar a Deus. Donc, entretenir le jardin, Então, cuidar do jardim
C'est le même verbe que louer É Dieu. o mesmo verbo de louvor a Donc louvar quand a tu Deus. travailles, Então, quando você on doit trabalha, louer Dieu. nós estamos Quand louvando tu a Deus. manges, on doit louer le Quando você Seigneur. come, você está Tout ce que louvando a nous Deus. faisons devons louer Tudo le que Seigneur. nós fazemos deve louvar a Deus. Donc c'est pour cela aussi, quand Jésus nous a choisis, Então, por isso também, quando Jesus nos c'est escolheu, pour annoncer é l'évangile. para anunciar o Evangelho. Et quand Dieu a choisi Abraham, E quando Deus escolheu Abraão, il dit quitte ta nation. ele saia da Vá. sua parentela, vá. Où? Onde? Va là où je te dirai de Vai partir. aonde eu te direi. Donc, Abraham est parti sans savoir là où il Então partait. Abraão saiu sem saber aonde ele iria. Et Jérémie devait partir vers le peuple que Dieu devait lui dire d'aller. Então Jeremias também deveria ir em direção ao povo que Deus o disse para ir. L'église doit partir. A igreja tem que ir. On ne doit pas rester dans les quatre Nós murs. não devemos ficar nos quatro Si cantos. nous da restons cidade. dans nos quatre murs, nous n'allons pas accomplir la mission. Se nós ficamos no nosso cantinho, nós não vamos vamos falar. Nous n'allons pas accomplir la mission Nós não vamos cumprir a missão pour laquelle nous sommes pela choisis, qual nós fomos pour escolhidos, laquelle nous avons été sauvés. pela qual nós somos salvos. Et donc Jérémie devait jouer ce rôle. Então Jeremias deveria ter essa Il devait responsabilidade. partir. Deveria ir. Il devait tout laisser Ele tem que deixar tudo pour partir. para ir. Dans les années 2002, Então no ano 2002, alors que j'avais un grand rêve, quando eu tinha um grande sonho, je voulais être un eu businessman. queria ser um homem de negócio. Je n'avais pas un métier ou une autre chose dans la vie si ce n'est pas acheter pour revendre. Eu não tinha nada a fazer na vida senão comprar e vender. Et ma famille était A misérable. minha família era Et ma miserável. mère m'aimait beaucoup. Minha Elle mãe- m'aime beaucoup jusqu'à aujourd'hui. Minha mãe me amava muito e Et me ama até hoje. elle comptait beaucoup sur moi. Ela contava muito comigo. Et j'ai dit, il faut que je réalise le rêve de ma vie. Então eu me dizia que eu tinha que realizar o sonho da minha Donc je vida. devais laisser mon pays. Eu deveria deixar meu Je país, devais immigrer en deveria ir Italie. para a Itália. Donc j'ai quitté le Então Congo. deixei o Congo, Je suis allé au Maroc. fui no Marrocos, J'ai fait 6 mois au Maroc. fiz 6 meses Je no suis allé Marrocos en Italie. e fui na Et Itália. quand j'arrive en Italie, Quando eu cheguei na Itália, j'étais content. eu estava J'ai contente. dit, j'ai réalisé le rêve. Eu realizei o meu Donc sonho. je vais travailler en Eu Italie. vou trabalhar na Je Itália, vais eu économiser. vou Et je economizar vais me lancer dans le business. e eu vou crescer num dos negócios. Et je serai un Eu businessman, seria um homem de negócio, import-export. exportar e importar. Et quand j'étais là-bas, E quando eu estava ali, au centre des immigrés, ali no meio dos imigrantes, le temps qu'on cherchait à régler les eu papiers, estava buscando resolver os papéis, une nuit, uma noite, j'ai senti une présence de eu Dieu. senti a presença de Deus. J'avais envie de prier. Eu senti a necessidade de orar. Et je sentais aussi que j'étais menacé. C'est comme si on va me rapatrier. C'est comme si je vais rester en Italie. J'étais un peu confus. Eu senti também que se eu fosse repatriado, eu estava um pouco confuso. Il fallait que je décide maintenant de Era prier. necessário que eu orasse. Pendant que je priais, Enquanto eu orava, j'ai entendu une voix qui m'a eu dit, ouvi uma voz que me c'est un disse, verset um biblique. versículo bíblico. Et ce verset était dans ma langue. Esse versículo veio na minha língua. Ma banzameno kama banzamali, tu peux pas traduire. Zilazeno kan zilazano. C'était Ésaïe 55. Isaías Mais 55. à l'époque, je ne savais pas que c'était Mas Ésaïe. na época eu não sabia que era Il Isaías. dit, vos voix ne sont pas mes Ele disse, voix, o seu caminho não são vos os pensées ne meus sont pas mes caminhos. Seus pensées. pensamentos não são os meus Ainsi dit pensamentos. l'Éternel. Assim diz o Il Senhor. dit, mais qu'est-ce que cela veut dire? Isso que isso quer dizer? Dieu m'a dit, Deus me disse, ma volonté n'est pas que tu viennes en a Europe, minha vontade não é que você venha para a mais que tu Europa, repartes en mas Afrique. que você volte para a África. J'ai dit non, Eu je disse, ne peux não, pas eu repartir. não posso voltar. Finalement, on m'a ramené en force, E finalmente Où? me levaram pela força où? aonde? Pas au Maroc, Não foi para o pas au Marrocos, Congo, não foi para o mais au Congo, Sénégal. mas para o Senegal. Quand j'arrive au Sénégal, Quando eu cheguei no Senegal, je suis découragé, eu estava desencorajado, désorienté, desorientado, confus. confuso. Bien aimé, parfois, Dieu peut permettre la confusion dans notre vie Meus amados, às vezes Deus pode permitir a confusão na nossa afin vida, qu'il se révèle à nous. para que Ele se revele a Tu nós. peux vivre une situation Você difficile, pode viver uma situação difícil, chaotique. caótica. Tu cries, les larmes coulent dans Você ton cœur. clama, as lágrimas descem na sua. Bien aimé, ça peut être un moyen où Dieu veut se révéler. Meus amados, pode ser um meio que Deus quer se Et revelar. j'étais dans la confusion. Eu estava Dans la na confusão. confusion. Et une nuit à 4 heures du matin, Uma noite, 4 da manhã, quelqu'un me réveillait. alguém me despertou. Réveille-toi, va prier. Desperta, vai orar. Je dis, Dieu n'est pas bon. Eu disse, Deus não é bom. Je ne prierai plus Eu jamais. não vou orar mais a Je Deus. serai un athée. Eu serei um ateu. Parce que si Dieu était bon, Porque se Deus fosse il bom, n'allait pas permettre que je revienne en Afrique Ele não iria permitir que eu viesse après na África. avoir perdu beaucoup d'argent. Depois que eu perdi muito Plus dinheiro. environ 20 000 reals. Aproximadamente Plus de 20 mais de 20 mil Et reais. j'ai perdu pour cela. E eu perdi. Et je n'avais plus Eu rien. não tinha mais nada.
Mais la voix insistait. Mas a voz insistiu. De 4h à 5h, je n'avais plus de sommeil. 4 da manhã a 5 da manhã eu não tinha mais sono. J'étais obligé. Eu estava Je suis obrigado. allé sur la Eu terrasse. fui no terraço, Je priais. eu orei Et j'ai entendu une voix qui m'a e eu dit, ouvi uma voz que me disse: c'est moi qui t'ai amené ici. foi eu que te trouxe aqui. Tu vas me servir Você ici. vai me servir J'ai dit, aqui. mais ici, il n'y a que des Eu musulmans. disse: aqui só tem Le muçulmanos. Sénégal, c'est un pays à 95%. O Senegal é um país musulmans. 95% de muçulmanos. Mais comment je vais faire? Mas como Qu'est-ce eu vou que je fazer? vais O que é manger? que eu vou comer? Le Seigneur me dit, ne t'inquiète pas. O Senhor me disse: não se inquiete. Apprends la parole. Aprenda a Ne palavra. bouge pas. Não saia daí. Et les semaines qui ont suivi, E as semanas j'ai que connu vieram, l'église eu Bethany, conheci a igreja les Betânia, os missionnaires. missionários. Il y avait un frère pasteur qui priait là-bas. Tinha um irmão pastor que orava junto. Il m'a amené là-bas. Ele me levou Et j'ai ali. commencé à prier Eu là-bas. comecei a orar. J'aimais ali. la prière, la Orar- parole. eu amava a Et oração, j'ai a pris palavra. vraiment l'engagement E eu me de comprometi servir le Seigneur. servir a Et le Deus. pasteur Bruno qui est là, O pastor Bruno que il está a aqui commencé à me donner le coup de baptême. começou a me dar um curso de Et batismo. en 2003, Em je me 2003, suis baptisé. eu me batizei. Bien aimé, aujourd'hui, j'ai plus de joie dans mon cœur que d'être un businessman. Meus amados, hoje eu tenho mais alegria em meu coração do que ser um homem de negócio. Et Dieu a pris soin de moi. E Deus tomou conta Jusqu'aujourd'hui, até hoje. il reste fidèle. Ele é fiel. Ça, c'est mon troisième voyage au Brésil, Essa é a minha sans effort, terceira viagem ao Brasil sem fazer isso. sans payer le billet. Sem pagar o Dieu, il bilhete. fait les choses. Deus faz as coisas. Le Seigneur nous a O choisis Senhor nos escolheu pour un seul but, para só à algo, annoncer l'évangile. anunciar o Evangelho. Pour finir, Para il terminar, a dit dans Matthieu chapitre ele 28, diz em Mateus 28, à partir du verset 18, a partir do versículo 18. c'est un passage que je peux dire que je peux réciter tant de fois parce que Pasteur Bruno a prêché ça tant de fois. É uma passagem que eu posso citar várias vezes, porque o pastor Bruno também citou muitas vezes. Jésus dit aux disciples, Jesus disse aos ça discípulos, c'était le dernier contact. isso era o último contato Tout com ele. pouvoir m'a été Toda donné. autoridade me foi dada. J'ai le pouvoir sur tout. Eu tenho autoridade sobre Le tudo, monde sobre o spirituel, mundo espiritual, visible comme invisible, visível e invisível. la nature, A natureza, la sorcellerie, a feitiçaria, l'occultisme, o ocultismo. j'ai l'autorité. Eu tenho Bien autoridade. aimé, c'est une réalité. Meus amados, é uma Le realidade. Sénégal, c'est un pays où le spiritisme est O réel. Senegal é um país onde o espiritismo é real. Mais nous sommes plus que cela. Mas nós somos mais do que Au isso. nom de Jésus, il dit j'ai le pouvoir. Eu tenho Je autoridade. vous transmets ce Eu pouvoir. transmito a vocês essa autoridade. Allez, Vão, allez, vão, allez, vão. allez en Inde, Vá na Índia, allez en Chine, vai na China, allez en Afrique, vai na dans África, l'Amazonie. vai na Amazônia. Vous avez l'autorité. Vocês têm autoridade. Et prêchez la bonne nouvelle. E pregue a boa nova. Faites les disciples. Façam discípulos. Envers qui? Em direção a quem? Toutes les nations, Todas as nações. toute créature. Toda criatura. Dieu veut Deus quer que Jésus soit connu, que Jesus seja que conhecido. Jésus soit au centre Que Jesus esteja de no centro chaque créature divine. de cada criatura divina. Dieu veut que les Chinois soient sauvés, Deus quer que os chineses sejam les salvos. Arabes soient sauvés, Os árabes que sejam tous salvos. les Brésiliens soient Que sauvés. todos os brasileiros Même les sejam gens salvos. que vous voyez Mesmo as pessoas que dans você les vê boîtes de nuit, nas boates da dans les noite, bars, nos bares, dans la drogue, nas drogas, le cœur de Dieu o coração de est Deus qu'ils soient sauvés. é que eles sejam salvos. Et qui va les E sauver? quem vai Qui va salvar? faire quelque chose? Quem vai fazer C'est alguma nous. coisa? É nós. Il dit allez-y, Ele diz: vão, chassez les démons, expulse os demônios, guérissez les malades. cure os doentes. C'était un ordre. Isso era uma ordem. Il a dit à Jérémie, Ele disse a Jeremias: va, vá, fale, rends ministère. faça o serviço. Même un pays où on dit qu'on ne peut pas prêcher, Mesmo num país que dizem que a gente não pode c'est pregar, un pays islamique, é um país islâmico, communiste. comunista, Même la Corée du Nord, mesmo na Coreia do Norte. il y a un gouvernement qui est au-dessus de tout Tem gouvernement. governo que está acima de todo governo. C'est le gouvernement É o céleste. governo Il celeste. y a un Dieu qui est au-dessus de tout. É um Deus que está acima de todos. C'est Pierre a dit ceci. Pedro disse isso. Jugez vous-même. Julgue vocês mesmos. Est-ce que vous trouvez cela normal? Será se vocês acham que isso é normal? Obéir aux hommes. Obedecer aos Deus homens obedecer a Deus. no lugar de obedecer a Deus? Pierre a prêché. Pedro Et pregou. bien aimé, nous prêchons. Meus amados, nós Et nous pregamos. devons prêcher. E nós devemos Nous pregar. devons y aller. Nós devemos ir. Pour finir, Para peut-être terminar, quelqu'un va me dire, talvez alguém vai me parce que moi je dizer: ne peux plus aller. pastor, eu não posso ir. Prie Ore pour les missionnaires. pelos missionários. Ta prière aura des effets. A tua oração terá efeito. Pierre était en prison. Pedro estava na prisão. L'église A priait. igreja orava. La Bible dit, A Bíblia diz: un ange, Dieu a envoyé l'ange dans la prison Deus enviou um anjo na prisão pour le sauver. para o salvar. Nous pouvons aussi investir Nós podemos financièrement. também investir financeiramente.
Je crois que c'était l'église de Thessalonique qui était une église modèle. Ils soutenaient les autres Eu creio églises. que era a igreja de Tessalônica, que era uma igreja modelo que sustentava as igrejas. Paul a dit donnez Paulo disse dele avec joie com alegria pour soutenir les para autres. sustentar os outros. L'évangile est gratuit, O evangelho é gratuito, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. mas a evangelização não é gratuita. L'évangélisation coûte. A evangelização tem um Je preço. vous parle Lá onde eu estou falando com mais vocês, le billet du Sénégal Brésil. Ça mas coûte. o bilhete do Senegal do Brasil até aqui, do Senegal até Un aqui, missionnaire pour quitter le Brésil, missionário pode deixar o Pour aller en Brasil Chine. para ir na pour China, aller en Afrique, para ir na pour aller África, en Inde. para ir na Índia. Ça coûte. Isso custa. Et là-bas, la vie est, au Sénégal, la vie est encore très chère. E lá no Senegal a vida é muito mais cara do que no Brasil. Et comment le missionnaire va vivre E como os missionários vão s'il viver n'a pas d'appui? se não tem apoio? Donc l'église Então a igreja doit avoir comme but tem que ter como alvo, numéro 1 número 1, la mission. a missão. Ce n'est même pas les bâtiments. Não é Ça, c'est des o instruments, templo, ça vient après. Isso são instrumentos que vêm depois, La mission. mas a missão. Il faut renoncer. É necessário renunciar. Bien aimé, j'avais tout renoncé. Meus amados, eu renunciei tudo. Ça fait 20 ans. Faz 20 anos. Je ne fais que ça. Eu só estou Je fazendo ne isso. fais pas autre Eu não chose. faço outra Et coisa. prier pour les gens, Orar por pessoas, prêcher, pregar, ce n'est que ça. somente isso. Ça fait 20 ans. Faz 20 anos On est que dans ça. a gente está nisso. Il fallait renoncer. Era necessário renunciar. Bien aimé, que le Seigneur nous fortifie. Meus amados, que o Senhor nos N'oublie fortaleça. pas, Não esqueçam, Dieu t'a choisi. Deus te escolheu. Tu es missionnaire. Você é missionária. Tu es un serveur de Dieu. Você é um servidor de Un Deus. servant de l'éternel. Você é um servo do Eterno. Un prophète. Profeta. Et ta propre famille d'abord. Da tua própria família, primeiramente. Ton quartier, Do teu bairro, ta vie a tua vida, a tua A cidade, nação. a tua nação et les autres nations. e as outras nações. Que le Seigneur nous Que o fortifie. Senhor nos fortaleça. Que le Seigneur soit avec Que o Senhor seja com a gente. nous. Nous allons prier. Nós vamos orar. Éternel notre Dieu, Deus eterno, tu es le Dieu qui tu parle. és um Deus que fala. Tu t'es révélé à Moïse O Senhor se revelou para Moisés sur la montagne de Mont Horeb. lá na montanha de Horeb. Tu l'as appelé. O Senhor o chamou. Tu as dit O ceci. Senhor disse isso. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Eu vi o sofrimento do meu povo. J'ai entendu des cris. Eu escutei seus clamores. Je te choisis. Eu te escolhi. Va. Vai. Plus tard, Mais tarde, le peuple de Dieu s'est éloigné de o toi. povo de Deus se distanciou de ti. Ils étaient dans l'idolâtrie. Eles estavam na Tu idolatria. as choisi O Jérémie Senhor escolheu Jeremias afin qu'il ramène le peuple para que eles tragam de volta o povo à la vraie a adoration. verdadeira adoração. Il était persécuté Ele foi perseguido par les siens, pelos seus, mais il n'a pas retenu la parole. mas ele não reteu a Il a palavra. prêché. Ele pregou. Et avant que Jésus ne quitte E antes que Jesus deixasse a terra, il a dit aux ele disciples, disse aos seus discípulos: allez. Vão. Et aujourd'hui, E hoje nous sommes là. nós estamos aqui, Pai. Chacun de nous est là. Cada de nós está Tu aqui. nous as O choisis. Senhor nos escolheu. Tel que nous sommes, Como nós dans somos, nos faiblesses, nas nossas tu nous fraquezas, as aimés. o Senhor nos amou. Tu nous as O choisis Senhor nos pour escolheu être tes instruments. para ser Oh instrumento. Dieu, Ó Deus, que ta que a grâce tua graça soit sur chacun de nous. seja sobre cada um de Que nós. nous ayons Que nós possamos, pour but, que nós tenhamos por alvo, pour objectif, como objetivo, l'avancement de ton o royaume. avanço do teu reino. Que nous soyons prêts Que nós possamos estar à prontos faire des a sacrifices, fazer sacrifício, à payer le prix, a pagar o preço, afin que les autres nations, para que as outras les nações, autres familles, as outras au famílias, Soudan, lá no Sudão, au Tchad, lá no au Tchad, Sénégal, lá no Senegal, au Niger, na en Nigéria, Inde, na Índia, en Chine, na au China, Moyen-Orient, no Oriente Médio, que ces familles soient que sauvées. essas famílias sejam salvas. Utilise-nous, Seigneur. Usa no Senhor, Fortifie. fortalece no Senhor, Réveille l'Église. desperta a tua igreja. Embauche l'Église Senhor, faz com que a tua igreja seja Recruta. recruta a tua pour igreja, rentrer dans le grand champ para que eles possam entrar nos campos pour la missionários, grande moisson. para a grande colheita, Au nom de no Jésus. nome de Jesus. Amen. Amém. Amém. Merci. Amém. Muito obrigado. S'il y a des questions aussi. Se tem alguma